tá? E aí agora eu vou entrar na segunda parte do conteúdo previsto para hoje, que é o que é esse, Cíntia, mas é muito difícil. O que é esse negócio, 20%? Meu Deus, 20%, como que eu estruturo isso? Então, é o que... E aí eu coloquei essa imagem aqui para lembrar vocês assim, pensa comigo. Uma pessoa que nunca nadou, nunca nadei, nunca entrei no rio, nunca entrei numa piscina. E aí eu começo a estudar. Nossa, quando você nada, você se sente mais leve. Aí tem a textura da água. E aí a pessoa pode ficar, sei lá, 1 ano estudando sobre o que é nadar. Aí um dia aquela pessoa entra na água. Olha a diferença da experiência. A experiência de você entrar numa piscina é completamente diferente. Você pode ter lido os melhores livros e que vão te ajudar a, quando você está na piscina a primeira vez, talvez não se afogar. Entre você, duas pessoas novas que estão entrando pela primeira vez na piscina, o que lê o livro talvez vai estar mais preparado? Talvez, mas a experiência de entrar na piscina é completamente diferente de ler sobre ela. Então, é por isso que eu falo, você tem que testar. Tive uma ideia, aqui no departamento a gente entendeu que a gente tem que inovar. O que a gente está pensando? Tal ideia. Então tá, qual é o menor custo que a gente vai fazer? E esse menor custo é o que a gente chama em inovação nos ambientes de startup de mínimo produto viável. E aí, para falar de mínimo produto viável, a gente tem que falar de ROI. ROI, provavelmente vocês estão familiarizados, é um termo muito comum em empresas. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. Então, eu estou prevendo vender para X clientes. Quanto eu posso gastar? E aí eu até eu fico brincando muito com os empreendedores que eu atendo hoje. Hoje eu tenho empresas voltadas exclusivamente para atender empresas. E aí, às vezes, eles chegam assim, mas quanto que eu tenho que investir em marketing? Eu falo, não é assim, a pergunta não é essa. A pergunta é, quanto você pode? E pode ser que você chegue para mim e fale, eu posso investir 0. Eu falei, então nós vamos fazer o melhor investimento com 0. Nós vamos fazer todos os canais disponíveis. Mas será que é 0 mesmo? Como é que você está estruturando? Será que você não tem R$ 100 para que a gente possa começar a testar? Quais são as ferramentas que a gente vai poder usar? E aí começar a calcular sobre investimento. A diferença hoje é que a gente não precisa, você não, e aí eu estou falando de algo que eu ofereço diariamente, tá? Você não precisa fazer investimentos de R$ 1.000 ou de R$ 2.000 para começar a ter dados para analisar e melhorar a sua presença. A maior parte dos investidores hoje conseguem fazer inicialmente um bom investimento investindo que seria o equivalente a $1 diário. Então, a gente está falando 6 vezes 30, a gente está falando aí de pelo menos uns R$ 300, porque tem uma variação ali que é o mínimo que o Facebook ofereceria para você testar. O grande desafio quando a gente está falando de venda é você casar a sua captação externa como você recebe aquele cliente. Porque também não adianta sair fazendo divulgação, divulgação, divulgação e não estruturar a venda interna. Então, quando a gente está falando de marketing e retorno sobre investimento, você tem que cuidar das duas pontes, tá? E aí a primeira coisa é entender o quanto eu posso investir. Porque retorno sobre investimento é você calcular o percentual que está retornando com base em quanto você ofereceu. Por que eu tendo a falar com os empreendedores que eu não gosto que eles investam 0? Porque quando é 0, qualquer coisa é bom. Tipo, você está investindo 0, qual é o retorno sobre 0? Ah, qualquer ação. E quando a gente está falando de empresa, a gente não pode ser qualquer coisa bom. É preciso definir metas, é preciso definir onde você quer crescer, quais são os índices que são importantes. Então, não sei, como vocês são um grupo muito diverso, eu não sei hoje quais são as barreiras de vocês financeiramente. Mas é algo que eu acho que se vocês não têm isso definido, precisa definir. E se já tiver um orçamento anual ou semestral, entender quanto eu estou investindo para marketing dentro da empresa, marketing e novas receitas. Aí a gente vai falar, provavelmente se vocês aprofundarem relacionado à inovação, a marketing, vocês vão ouvir falar no PMF, que é o produto, que seria como algumas pessoas chamam de PIF também, que é o ponto exato. Onde que o seu produto que você quer testar uma nova receita está posicionado com a viabilidade,
Então, eu não vou produzir um canal no YouTube agora para divulgar sobre gestão em empresas, que eu vou ter que produzir 5 vídeos por semana. Gente, imagina o custo disso, isso é viável? É esse tipo de pergunta que você tem que fazer. Você tem que pensar o que é, se ele tem alguma, se as pessoas realmente precisam daquilo que você está oferecendo. Então, o que eu estou oferecendo para aquela indústria é realmente resolvendo um problema? É realmente algo que se ele me contratar, eu causo uma transformação, eu causo crescimento financeiro, mais vendas. O que eu estou oferecendo para aquela indústria? Ou para aquele jovem que quer se capacitar? Ou para aquela empreendedora que está buscando algo aqui com a gente? Ou uma cota, né, para algo, para um evento, enfim, vocês têm que entender. E o último, que é entender o produto, ele atualmente, ele está as pessoas estão dispostas a comprar? Ele tem um problema onde as pessoas realmente compram aquele produto? Ou eu queria vender por 1.000, aí coloquei lá, ninguém comprou 1.000. Aí eu vou lá e testo de novo e ofereço por 299. Aí teve venda. Então, esse tipo de análise é que vocês têm que entender. Eu sei que o meu preço está adequado? Eu estou cobrando um preço em que as pessoas estão dispostas a pagar? Eu estou testando isso sem esperar que fique perfeito? É isso que vocês têm que imaginar e o ambiente digital nos proporciona, tá? Então, o que vocês têm que olhar, só recapitulando? Vocês têm que procurar algo que tenha um desejo grande no mercado, voltado para empresas, para resolver um problema sério, se ele realmente é um produto viável, e trabalhar sempre dentro dessa curva, entendendo que você tem aqui, ó, se a gente somar 34 mais 13, dá 44, 55, você vai ter mais de 50% das pessoas dispostas a adquirir algo novo, contanto que elas fiquem sabendo, porque elas estão, ou elas são super envolventes, ou elas vão tender a ficar aqui numa curva onde você só vai ter que responder a pergunta. Se ela perceber que você ajuda a resolver um problema dela, você vai ter pouca resistência a vender um produto novo. Então, vem muito da gente. E o que é o MVP? O MVP vem de mínimo produto viável, que é em inglês, tá aqui a expressão mesmo. E aí, o que ele significa? Que você constrói, você vai para o mercado e oferece, você aprende e continua melhorando aquele produto. Então, se a gente está falando de uma consultoria, se eu estou falando de um treinamento, se eu estou falando, eu vou fazer um treinamento de segurança por uma empresa, por exemplo, eu não vou ter que gravar todas as aulas. Aquele treinamento que antes eu dava 5 treinamentos presenciais e agora eu vou tentar fazer 4 online e só um presencial, as empresas estão dispostas a pagar? Eu vou ter que dar algum bônus a mais para eu conseguir vender esse projeto? É isso que vocês têm que entender. Só que pensa nesse projeto de segurança. Olhando ele como um MVP, você não vai primeiro gravar as 4 aulas online para ir lá oferecer para a empresa. Não. Você vai planejar. Você vai saber o conteúdo que vai estar lá dentro. Você vai saber quanto tempo vai durar. Você vai saber qual plataforma você vai vender. Por exemplo, poderia ser na Hotmart, que o custo é 0. E aí a equipe de venda vai lá testar para aquela empresa. As empresas gostaram? Faltou alguma informação? Tive que acrescentar algum bônus? Eu tive. Não, legal, fechamos o projeto. Aí você aprendeu, ajustou, incluiu algum bônus necessário. Aí, enquanto você está lá já vendendo, já vendido para a empresa, você grava o curso. Então, você reduz a margem de risco. Esse que é o grande diferencial. Esse projeto que eu acabei de falar, voltado para segurança, é a mesma lógica que a Tesla usa para vender carro. Ela não produz um carro dentro da indústria sem que ele já não tenha sido vendido antes. Então, o desafio de vocês agora, se vocês já não têm receitas claras para gerar dinheiro mesmo para o setor que você trabalha, é falar, cara, o que eu posso testar? Primeiro, quem é meu público? Tal. O que eu ajudo essa pessoa? Qual o problema na vida dela que eu resolvo? Esse. Então, como que eu testo? Será que as pessoas estão dispostas a pagar quanto por isso? E aí você vai usar o mínimo produto viável, o menor custo possível, tá? Aí
falando em metodologias ágeis, aqui eu vou falar de uma forma bem superficial, porque o Scrum é um pouco mais profundo, mas o que é importante vocês levarem hoje? Quando a gente está falando de metodologias ágeis, principalmente Scrum, que tem sido falado muito, o que é importante? Se você você é gestor da sua equipe, ou se você faz parte de uma equipe e tem a oportunidade de construir um projeto, primeiro, tente diversificar para você ter dentro daquele projeto um número, não de pessoas com a mesma formação, mas que elas tenham visões diferentes, porque você vai estar aproximando no planejamento do que realmente acontece na rua ou nas empresas que você vai vender. E a segunda parte é você criar projetos. Então, são ciclos. O Scrum veio da palavra, isso é um jogo. E aí o Scrum, o que ele quer remeter? Que você tem um time trabalhando junto. E aí normalmente, o que tem que estar dentro de um Scrum? Você tem que ter ciclo. Então, aquele Scrum, ele vai ser de 3 dias ou de 7 dias. Se vocês não usam isso como uma metodologia já de gestão na empresa, eu indicaria vocês fazerem com 7 dias. Faz com 7 dias. Por exemplo, toda segunda-feira a gente vai falar agora do novo produto voltado para vender um curso online de segurança para a indústria. Quem que vai fazer parte dessa equipe? Ah, vai ser eu, vai ser tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Essa equipe está multidisciplinar? Eu consigo ter as pessoas que eu preciso envolvidas aqui? Ah, vou pôr talvez alguém de marketing para ajudar a gente. Ah, mas eu não tenho essa pessoa no meu setor. Será que vocês, como grupo, não podem criar uma cultura de envolve, convida a pessoa? Se o projeto for legal, eu tenho certeza que aquela pessoa vai topar. Não é para ser uma reunião longa de 3 horas. Define que vão ser 15 minutos. E aí, na segunda-feira, vocês vão falar, gente, o projeto é esse. A gente está com essa ideia. O que a gente consegue fazer entre hoje e a segunda-feira da semana que vem? Ah, aí cada um da equipe vai falar, eu de marketing consigo ver tal coisa, a outra pessoa da área de segurança vai levantar os parâmetros, eu que sou o gestor vou fazer tal coisa do contrato. E aí cada pessoa da equipe tem uma função. E aí cada um vai trabalhar. Na segunda-feira da semana que vem, vocês reúnem no mesmo dia, no mesmo horário e falam, e aí, agora todo mundo diz o que conseguiu. Ah, eu consegui fazer do contrato, eu consegui fazer isso. Ah, eu não consegui. Aí o grupo se pergunta, por que você não conseguiu? Qual que foi a sua barreira? Ah, eu tive dificuldade nisso, nisso e nisso. O grupo tenta apoiar para resolver e cada um define uma nova meta para o próximo ciclo, daí uma semana. E por que isso é ágil? Porque você consegue fazer rápido. Você consegue mensurar etapas. E não fica, por exemplo, vou fazer uma primeira reunião de 2 horas. Aí eu vou falar assim, Cíntia, você vai fazer isso, isso, isso. Tem 10 atividades, tá? Aí daqui um mês a gente reúne. Se eu travar na segunda, o grupo não fica sabendo. Quando você define curto prazo com encontros recorrentes e um objetivo, ou se for muito simples, 1 ou 2, se aquela integrante da equipe passar por algum problema, rapidamente, de forma ágil, você identifica o problema. Então, você corrige rápido e consegue testar no mercado no menor tempo. Tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas específicas sobre Scrum, mas é porque Scrum até tem um livro, eu não estou com ele aqui na minha frente, mas daqui a pouquinho eu posso pegar, eu tenho esse livro também, principalmente gestores de equipe, eu recomendo que vocês leiam. O Scrum hoje não, ele é a principal metodologia utilizada por startups, mas ele não é uma metodologia de startups, ele hoje é aplicado a qualquer modelo, quando a empresa quer acelerar as entregas de projetos. Aí aqui eu não vou detalhar, mas, por exemplo, no Scrum, você tem até os nomes das equipes, e aí lendo o livro, ou pesquisando, mas tem muito conteúdo na internet, caso você se interessou por esse assunto, voltado. Então, você tem o que é o dono do produto, aí você tem as funções determinadas, mas ele é uma forma de você estruturar um MVP rápido e colocar lá. Um último ponto importante. Quando você pensar um MVP, você não pode jogar assim, vamos testar, e aí seja o que Deus quiser, no tempo que levar, não. Você tem que pôr um prazo. O nosso MVP vai ter que estar entre hoje, o primeiro dia, e ele está no mercado 3 meses. Aí, por exemplo,
ou 2 meses, ou 4 meses, mas eu não recomendaria que passasse de 4 meses. 4 meses até eu já acho muito, o ideal é no máximo 3. Por que que é importante você colocar um tempo? Porque se você começar a perceber que você está fazendo Scrum, que você colocou um prazo para definir um projeto e ele não conseguiu sair do papel, então pode ser que aquela ideia não é viável. Por isso que é um mínimo produto viável. Não é simplesmente sobre ter uma boa ideia. É você conseguir, em um tempo rápido, tirar ela do papel e conseguir apresentar ela no mercado como uma oferta. Tá? E especialmente no caso de vocês, que é um grupo muito consolidado, vocês não têm problema de cliente. Meu Deus, o nome do grupo é muito forte na cidade de Manaus. O que vocês precisam realmente é só estruturar quais são os produtos que vocês têm para oferecer no mercado agora, com inovação, pensando nas necessidades atuais das empresas e dos clientes, e começar a testar essas receitas. Receitas que eu falo, dinheiro, né, gente? Novas receitas. Então, o meu realmente é o que eu convido vocês, teste a sua ideia acima de tudo. Quem que vai definir o preço? É o mercado. Eu já fiz projetos com empresários que a gente achava, por exemplo, tem uma empresa de vinho, que é uma empresa que ela é sensacional, tem um excelente faturamento. E a gente testou um produto que a gente achava digital interessante, sabe quanto teve de venda? 0. Aí, o que que a gente... Foi ruim? Não. Falei, nossa, que bom. A gente descobriu que o seu cliente não está disposto a pagar só pela educação. Ele talvez esteja disposto a pagar se a gente incluir uma venda, incluir um vinho. E aí a pessoa compra o vinho e talvez ela queira a aula. Mas o inverso, que para mim parecia uma excelente ideia, quando eu fui para o mercado rápido, a gente não ficou 6 meses investindo. Em 2 meses a gente já tinha implementado, oferecido e descobriu que a venda era 0. Não perdemos tempo e já fomos olhar outras formas de faturar. Eu vi ali que tem uma pergunta, deixa eu ler aqui que a gente ainda tem um tempinho. Aí Deusuíta disse, o famoso rápido, sujo e barato. E Deusita, eu só diria o seguinte, eu tiraria o sujo, porque o que acontece? Eu diria o rápido, o necessário e barato. Porque o que a gente tem uma tendência no pensamento que não é digital, que não é escalável, que a gente precisa ter o produto perfeito para começar a vender. E o que a nova metodologia e forma de pensar traz para a gente é que não mais. Isso era uma verdade antes do mundo digital que a gente tem hoje. Com o mundo que a gente tem hoje, por exemplo, e eu sei que isso às vezes é um pouco difícil, porque é outro paradigma, é outra forma de pensar. A gente não pensa, por exemplo, que você vai no supermercado, você vai comprar uma bolacha, um biscoito, não sei como é que vocês chamam aqui, você quer o biscoito, tipo assim, uma troca, ó, eu tô dando meu dinheiro e você vai me dar o biscoito. A gente está acostumado muito no físico. Eu preciso ver, o produto tem que existir. No digital, isso não existe mais. E, principalmente, não tem perda de qualidade. Então, o que você precisa identificar? O que é necessário? Se isso não estiver, a minha entrega para o cliente vai ser ruim. Entendeu? Por exemplo, no exemplo que eu dei lá de segurança. Vamos supor que antes o treinamento era tudo presencial, porque era presencial. Segurança. Então, segurança. Aí a gente fazia presencial. E aí você descobre que realmente só tem um, que ele é o de fogo, que é o treinamento lá, por exemplo, eu tô falando de segurança, porque em shopping era muito comum a gente contratar isso, treinamento era até uma obrigação legal para shopping. O de fogo não tem jeito, a pessoa tem que pegar o extintor e aprender a apagar, não dá para ensinar isso digital. Isso é necessário, mas a parte teórica pode ser online. E é isso que vocês têm que entender. Tem perda? Não, porque assim, quando a gente fazia no presencial, a gente tinha que parar a equipe inteira do shopping. Se tinha que treinar 20 pessoas em segurança, era área de limpeza que paravam de limpar. Imagina isso na indústria, gente. Então, vocês têm que começar a olhar o que vocês vendem hoje para outras empresas. Em muitos momentos, o digital pode abrir oportunidades que antes não existiam.
E aí, mas assim, Deusito, adorei o que você comentou, tá? Eu só queria que vocês levem isso. Não tem perda, não tem perda. E, e aí, em relação ao preço, quem vai dizer é o mercado. Então, você realmente voltar, quando a gente está falando de venda B2B, em muitos momentos a venda não necessariamente vai ser online. Provavelmente vocês têm equipe comercial. Alguém fechava os contratos quando eles eram presenciais. Como que você, o que que demanda de vocês treinar a equipe agora que é online? O que que tem que mudar no material que a equipe apresenta? Né? Um grupo do tamanho de vocês, você já tem muitas entregas. Quais são os cases de sucesso? Quais são os clientes que vocês podem recuperar e trazer algo inovador? O que vocês estão passando agora por esse treinamento pela transformação, as indústrias, as empresas de varejo também estão passando. Só que talvez eles precisem de soluções que vocês têm que eles não têm. Eles não têm tempo. A indústria precisa produzir, talvez ela não tenha tempo para parar de pensar que ela pode ter uma melhor gestão, né? E vocês podem ser essa solução. Então, até em relação à empresa, eu sei que no caso de vocês, vocês já estão muito acostumados à venda para a empresa, mas eu gosto de destacar esses pontos, que é personalizar a apresentação, colocar sempre a logo da empresa que você vai apresentar. Pode ter um material padrão, mas eu estou indo na Honda, vai ter marca da Honda, eu estou indo na Samsung, vai ter a marca da Samsung, de preferência até a cor. Um vai estar mais para o vermelho, o outro vai estar mais para o azul, para você trabalhar a comunicação inconsciente daquela pessoa que está recebendo a sua proposta em nome da empresa. Apresentar sempre o desafio, mas lembra que é a solução, o problema que vocês vão implementar. Outra coisa é mostrar relacionados à pesquisa. Uma metodologia que eu aplico para os meus negócios eu adoro testar. E vocês têm um campo de aplicação interno gigantesco. Quando a Kátia me apresentou esse projeto, eu falei, uau, eles vão ter muitas coisas para implementar. Quer testar? Quer oferecer um novo produto? Testa interno dentro de casa. Faz o mínimo produto viável. Está prevendo apresentar para as indústrias daqui 3 meses. Tenta encurtar ele em 1 mês, testar com os próprios funcionários ou testar com algum departamento, para ver, às vezes, a experiência ali naquele teste com os próprios funcionários, vocês já identificam alguma melhoria, algo que tenha que ser feito. Então, sempre... E aí, quando você testa interno, você tem números, você tem dados, vai poder mostrar... estou apresentando lá a questão de segurança. Olha, a gente fez esse curso com 50 funcionários internamente, aí no final a gente aplicou uma pesquisa, o índice de satisfação foi de 80% do curso de segurança, e ainda foi legal porque as pessoas podem ver e rever o treinamento várias vezes, então tem uma vantagem que quando era no presencial não podia, e quem é responsável por segurança tem que estar muito fresco, todas as técnicas, as normas. Então, o digital tem uma vantagem que antes a gente não podia te oferecer. E aí você vai testando, né? E deixar sempre o gostinho de quero mais. E uma coisa uma recomendação que eu imagino que vocês já apliquem, que é tudo dá prazo. Então, apresentou a proposta, necessariamente deixa pré-definido até quando aquela pessoa vai te responder o retorno da proposta e uma atitude proativa na área comercial de deixa a data pré-agendada de retorno, e se a pessoa não retornar, um dia depois a equipe pode já entrar em contato. Mas isso faz toda a diferença, tá? Na apresentação, o último slide tem que ser prazo de retorno, ou já coloca lá não só a validade da proposta, mas quando que você vai combinar com aquela pessoa dela te dar um retorno, se sim ou se não. Isso porque não, quando você está vendendo como MVP, é uma super informação. Se você planejou um projeto e aquela empresa não aceitou, a sua equipe comercial, ela é a fonte de informação. Ela tem que retornar a chamada igualmente e falar, oi, tudo bem, você não gostou? Quais foram os aspectos? Foi o preço? Você sentiu que faltou algo? Então, por quê? Porque na curva do MVP, lembra que um pilar importante é a aprendizagem contínua, tá? E sempre tenha dados, o máximo que vocês puderem fazer para implementar.